Olá, galera, sejam bem-vindos à live. Esperar a nossa convidada entrar aí para a gente dar início. Olá, oi, Adriel, Tati, Elis, a nossa convidada aí. Eu acho que eu tô travada. Você tá travada. Amiga, se quiser já colocar o fone, porque eu tô tendo retorno da minha voz aí. Tá ok, eu tô conseguindo escutar. Você tá conseguindo escutar? Tô. Vou ter que adicionar novamente a Larissa aqui, gente. Olá, professora Carla, Márcia, Elisa, Adriel, o Jeps aí participando da nossa live. O Jean, a lindona voltou agora, Tati. A Fran, Caroline. Você Deu colocou fone, certo amiga? agora? Oi? Você colocou fone? Não, não coloquei. Que eu tô tendo retorno da minha voz. Tá, vou colocar então. Calma Beleza. aí. Matheus, Francisco. Gente, a gente vai esperar mais uns 2 minutinhos pra galera ir entrando aí e a gente dá início à nossa live. Vê se tá bom agora, tá ok o som? Tá dando retorno ainda? Não, deixa eu ver. Não, parou. Parou. Você colocou fone e Ah, daí eu não então consigo escutar a tá. minha Eu voz. coloquei o fone, aham. Beleza. Certinho. Esperar mais um minutinho aí. Deixa eu começar a acenar aqui pra galera que tá entrando da nossa live. Oi, Elis. Oi, Luiz. Então vamos dar início, gente. Boa tarde, obrigado para quem está assistindo a nossa live aí desde o início. Para quem não me conhece, eu sou o Natan, sou graduando de Geografia, bacharelado, sou técnico ambiental, faço parte do grupo de pesquisas do NEA, o Núcleo de Estudos sobre a Água, e trabalho com biogeografia e hidro. Hoje a gente está na nossa segunda live do projeto, que a gente tem o intuito, o objetivo de divulgar o que a geografia pesquisa, né, através de entrevistas com pesquisadores, graduandos e entre outros. É, Então, a nossa segunda convidada de hoje é a Larissa, ela que é graduanda em Geografia Bacharelado aqui pela Unicentro, pela Universidade Estadual do Centro-Oeste. Ela desenvolve projetos de iniciação científica, pesquisando a participação da mulher em cargos políticos eletivos em Guarapuava, no Paraná. E também é integrante do grupo de pesquisas Redes de Poder, Migrações e Dinâmicas Territoriais do GEPS, e é orientanda da professora doutora Márcia da Silva. Isso aí. Oi, pessoal do Jeps, que eu já vi que entraram na live. Prof. Márcia, um beijão. Saudades. Então, eu sou estudante de Geografia Bacharelado. Eu desenvolvo a pesquisa de iniciação científica desde o primeiro ano da graduação. No momento, já estou no quarto ano. E desde o primeiro ano, orientando a Prof. Márcia. Prof. Carla também, um beijo. E dando início, então, já às nossas pautas, né? O nosso diálogo aqui, como eu comecei a outra live, eu queria saber, Larissa, me conte um pouquinho como que é o cenário de pesquisas do seu tema. Se existe muitas pessoas pesquisando, se está bem desenvolvido, como que está? Então, na minha primeira iniciação científica, eu e a professora Márcia, nós pesquisamos a respeito do distrito de Entre Rios. Para quem não sabe, o distrito de Entre Rios, ele é localizado entre o município de Guarapuava, aqui no Paraná, e o município de Uhum. Pinhão. E no distrito de Entre Rios, então, a nossa pesquisa foi baseada nos grupos sociais pertencentes a esse distrito e como que acontecia a relação de poder no distrito, né, nesse território.
Então, ao pesquisar o distrito, eu pude encontrar dois principais grupos sociais, que é o grupo Suábios do Danúbio e o grupo Vila dos Brasileiros. Então, por desfecho da minha primeira iniciação científica, eu parti já para a segunda, com a professora Márcia também, e comentando com ela, eu achei muito interessante a questão da mulher, porque ao visitar o distrito de Entre Rios, eu fiz um dos campos no Museu Suábios do Danúbio, no distrito de Entre Rios, na Colônia Vitória, eu pude observar o papel da mulher na constituição da cultura daquele território. Então, assim, as formas da mulher se vestir, os pratos típicos que eram feitos por mulheres, a roupa que ela deveria utilizar num casamento, em um velório, num batizado. Então, assim, o acervo cultural imenso, mas que retratava super o papel da mulher. Por quê, né? Porque os Suábios do Danúbio, eles vieram para o Brasil com maior parte da população feminina, maior parte mulher. Então, quem se apropriou do território inicialmente foram as mulheres. E conversando com a minha orientadora, então a gente optou por fazer a minha segunda iniciação científica baseada nisso, né? O papel da mulher na constituição e apropriação dos grupos sociais pertencentes ao distrito de Entre Rios, que então foi as mulheres suábias e as mulheres brasileiras. Eu consegui muito material, mas como você comentou, né? Quais os materiais, como que está esse ramo da pesquisa nessa área? Inicialmente eu encontrei muita dificuldade porque até então ninguém tinha pesquisado a mulher suábia em Guarapuava e em específico no distrito de Entre Rios. Então, para desenvolver, o referencial teórico foi sim difícil e para melhor desenvolvimento e conclusão eu precisei fazer entrevistas. Então, para entrevista também eu utilizei de entrevistar uma mulher suábia, né, e uma mulher brasileira. Então, assim, as distinções eram muito explícitas entre ambas as culturas, entre ambas as mulheres, em específicas relações de poder que existem nesse território, né? Que a suábia, ela tem um modo de vida, a brasileira tem outro. Então, eu consegui fazer essa relação e destacar bem explicitamente quais eram as relações de poder, as distinções e quais eram as relações também que aproximavam essas mulheres para a constituição do território. E como terceira iniciação científica, que é a que eu estou fazendo no momento, está em andamento, não concluí ainda, juntamente também com a minha orientadora, nós optamos por estudar, então, a mulher na política em Guarapuava, Paraná. Então, como que a mulher está inserida na política em Guarapuava, né? Como que ela participa dos cargos políticos, onde teve início o intuito e a vontade das mulheres em participar de política, porque a gente sabe que política é um território totalmente masculino, é um espaço dominado pelos homens, então como que as mulheres tiveram interesse em participar do movimento político, de se candidatar, de ser eleita, de ter um título eleitoral. Mas para isso não foi tão fácil de acontecer. Então é por aí que eu começo da questão de a mulher na apropriação do território. Na construção em si do território, né? E como que ocorreu as relações de poder. E já dando início aqui então, gente, para quem não sabe, o nosso tema hoje a gente vai discutir um pouco sobre a mulher na construção do território e as suas relações de poder, né? Então, se você já puder já nos fazer uma introdução básica do que seria o território, as relações de poder, para a gente ficar mais situado na temática. Sim, eu só vou pedir um minutinho para eu colocar meu notebook carregar, tá? Só 2 minutinhos. Enquanto isso, então, eu vou passar dois recadinhos importantes aqui, viu, galera? Para quem não sabe, o programa PET, daqui da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, está apoiando nossas lives. E a partir disso, a gente conseguiu, então, a certificação de horas durante as lives. Então, ó, gente, quando acabar essa live, vocês entram no meu perfil aqui do Instagram, que na bio vai ter um link. É só clicar nesse link, que é um formulário do Google, que vocês conseguem preencher certinho com os dados, que a gente consegue, então, enviar para vocês a certificação. Quem assistiu a primeira live e entrou com pedido de certificação, eu vou esperar dar 2 lives juntas para liberar
a certificação conjunta. Como eu sei que tem gente que está assistindo as duas lives, fica mais fácil. E o segundo recadinho é que eu não sei, galera, como ativa, não sei se está ativado a caixinha de perguntas, que fica no lado direito da tela, perto do chat. Se não tiver ativado, eu não sei como ativa, pode mandar as perguntas, as dúvidas aqui nos comentários, que eu vou estar lendo e guardando para fazer a pergunta certinho para a Larissa no momento certo. Podemos prosseguir? Sim, só um minutinho. Aí. Então, assim, inicialmente, né, para a gente trabalhar a minha pesquisa, eu precisei fazer um apanhado todo de conceitos principais da geografia, que quando você fala assim, a mulher na construção do território, até parece que é uma pesquisa de sociologia, ciência política como um todo, mas não, a gente está estudando geografia também. Então, como que eu utilizei dos conceitos da geografia para poder dar início à minha pesquisa de iniciação científica? Primeiro, a gente utiliza do conceito de território, onde o conceito que eu encontrei que dá para eu realizar uma correlação com a minha pesquisa é o conceito do Marcelo Lopes de Souza, onde ele coloca que o território ele é constituído por relações de poder. E essas relações de poder, elas precisam de atores, instrumentos que vão fazer acontecer. Então, o território ele é sim constituído pelas relações de poder, mas para que as relações de poder ocorram, elas precisam de atores e instrumentos. E esses atores e instrumentos, um é dominante e o outro é dominado. Então, ao fazer a relação com a minha pesquisa da mulher na construção do território, é visível quem é o dominante, quem é o dominado, né? Por várias vezes as mulheres foram, por boa parte da história, o grupo de instrumento de atores dominadas, enquanto os homens, né, o patriarcado total era o grupo dominante. Então, assim, as relações de poder, elas vão definir o território. Então, sim, a mulher, as relações de gênero, todas essas relações de poder que envolvem mulher, homem, não só em questão de mulher e homem, mulher, mulher, enfim, ela é uma construção de território, porque ela é uma relação de poder. É possível visualizar isso em questão de que o homem e a mulher, né, na construção do território como dois indivíduos, como dois atores, onde um, né, não vou denominar qual, mas um é dominante e o outro é dominado. Em diferentes territórios, encontraremos diferentes atores e diferentes instrumentos. Pode ser que aqui eu seja dominante e você seja dominado. Ou pode ser que você seja dominado e eu seja dominante. Então, de acordo com a construção do território, é possível observar qual ator vai ser o dominante e qual ator vai ser o dominado. E a partir disso, a relação entre o dominado e o dominante se denominam, então, relações de poder. Tá, então a gente pode, se a gente for situar nisso numa coisa mais nítida do nosso dia a dia, a gente pode falar, então, que as relações de igualdade de gênero, geralmente a mulher é a dominada e o homem é o dominante. Se a gente for ainda pensar na sociedade machista, totalmente patriarcada. Calma aí que travou aqui. Eu tô conseguindo escutar, agora voltou, parece. Tá, então, eu só não consegui escutar o que você falou. Se você pudesse repetir, porque eu não consegui escutar. Eu falei que, então, mais ou menos resumindo o que você disse, a gente pode atualmente falar, né, a partir da sociedade machista que a gente vive, que a mulher, então, é o ser a ser dominado e o homem é o ser dominante. Isso. E, infelizmente, a gente encontra isso até hoje, né? Exatamente. Então, assim, para acontecer relação de poder, eu preciso de um favor, eu preciso de alguma coisa, mas eu não consigo desenvolver sozinho, eu dependo da vontade de outra pessoa. Então, assim, a outra pessoa que eu dependo vontade, ela é algo que me deixa dependente dela, entendeu? Essa relação de dependência traz a relação de poder, onde uma pessoa tem vontade, tem interesse, mas que sozinha ela não vai conseguir concretizar.
porque ela é dominada. Ela precisa da autorização e do interesse também do dominante. Então, já tocando nesse assunto, né, sobre dominação, enfim, essas relações de poder, quando então a mulher percebe que isso é completamente errado, e então surgem os movimentos feministas? Quando que isso Então, ocorre, eu né? só vou. Sim, aham. Só antes de falar sobre começar dos movimentos, eu vou falar um pouquinho, só dar um exemplo bem, porque eu tô vendo que tem um pessoal entrando que não é da geografia, tem uns colegas Uhum. meus. Então, assim, uma relação de poder que a gente pode ver que é bem super encontrada no nosso cotidiano é a relação do patrão com o empregado, né? O dono do meio de produção com aquele que é o trabalhador, que é o proletário. Então, essa é uma forma de relação de poder. Isso que acontece entre eles é uma relação de poder. As, as dificuldades encontradas é uma relação de poder. Assim como o professor, ele é totalmente dominante a sua turma de aula, dos seus alunos. Entendeu? Ele tem poder, ele tem domínio, ele tem conhecimento, ele tem autonomia perante aos alunos. Assim como você, eu sou sua quase dominante nessa live, porque quem me convidou foi você é o dono do canal, entendeu? Essa questão de sua autonomia, seu canal, eu sou apenas uma convidada, então eu sou dominante. Então a gente Dominada, pode falar desculpa. que o poder, então, ele vem a partir de outros benefícios, por exemplo, dinheiro, conhecimento. Isso. É, poder político, poder econômico, poder executivo e tudo por aí vai. Tem várias outras formas de discutir o poder em si, né? Uhum. Agora voltando Então, então para aquela nossa perguntinha lá sobre os movimentos feministas. isso, voltando sobre os movimentos, então, né, de como que as mulheres, elas abriram seus olhos e viram que não dava mais para prosseguir com a história dessa maneira de ser sempre o ser dominante. Dominado, desculpa, de ser sempre o ser dominado. Dominado. Ó, o Prof. Márcia mandou aí, o poder simbólico, verdade. Ideológico, o poder da mídia sobre as pessoas, ótimo. Então, voltando ao poder das mulheres, né, o movimento feminista, teve no século XV, foi o primeiro movimento feminista, mas naquele momento não se tinha conhecimento de que utilizaria-se desse nome atualmente, né, movimento feminista. Foi pela Christiane Pizan. Christiane Pizan foi poetisa italiana, ela era poetisa e observando o atual momento, né, da sociedade, a desigualdade enorme que as mulheres nesse período sofriam, ela escreveu um poema para reivindicar a desigualdade de gênero. Que também, nesse período, não era vista como uma desigualdade de gênero, né? Era vista como os homens podem e as mulheres não podem, mas que no momento essa nomenclatura de desigualdade de gênero não existia, que isso veio muito tempo depois da história, né, do decorrer dos movimentos feministas. Então, a Christine Pizan, observando que elas, mulheres, não tinham direito a praticamente nada, o cenário da vivência das mulheres naquele período era o trabalho doméstico, era a criação dos filhos, enquanto o marido, sim, podia ter conhecimento crítico, podia estudar, podia sair trabalhar, e elas teriam que ficar em casa. Vendo isso, ela escreveu um poema, né, uma poesia, reivindicando a luta das mulheres. Então, esse foi conhecido como o marco do primeiro movimento, do primeiro Manifesto. acontecimento, manifesto que uma mulher interviu. Então, assim, ganhou grande repercussão nesse período, né? Porque uma mulher escrevendo, uma mulher colocando suas ideias para fora, uma mulher reivindicando, isso é muito difícil de acontecer. Então, isso foi um marco. Isso aconteceu e foi um marco. E daí, a partir disso, isso foi no século XV, muito no decorrer depois, eu não tenho. É difícil de se encontrar histórico de movimentos feministas no decorrer do século XVI, XVII, XVIII, mas no século XIX acontece um movimento que ele vai supermarcar a linha histórica dos movimentos feministas, que é o movimento das sufragistas, né? Aqui no Brasil ele é conhecido como o movimento das sufragistas,
e na Europa tal como um todo, sufragetes. Quem são essas mulheres sufragistas? Elas são mulheres de conhecimento, elas são estudadas, elas são participativas de uma classe mais alta da sociedade. Então, assim, elas não são qualquer mulher que vai reivindicar. Porque a partir do momento que você tem conhecimento da leitura, do histórico, você cria pensamento crítico. Então você começa a pensar, a fazer ligações, né? Por que ele pode e eu não posso? Então, outra parte da construção do território é quando as mulheres reivindicam os seus direitos. O movimento das sufragistas, a principal luta do movimento das sufragistas é o direito ao voto político feminino. Não, assim, não em si apenas o voto, mas o direito de se candidatar, o direito de eleger uma mulher para poder governar, essa questão de ser votada e votar. Mas como elas pensaram na política? Porque assim, um homem, ele não vai governar para uma mulher, entendeu? Ele não vai conhecer quais são as necessidades específicas daquela mulher, daquele grupo social que mora lá É na o famoso periferia. lugar de fala, né? Isso, você não tem meu lugar de fala, exatamente, entra nesse assunto. Então, assim, em si era um momento ótimo, né, para poder reivindicar sobre isso, porque o objetivo delas eram assim: por que que eu não posso votar numa mulher, eu tenho que votar num homem, eu não posso nem votar, né? Mas assim, por que que vai ser um homem que vai escolher os meus direitos? Ele não me conhece, ele não tem o meu lugar de fala. Ele não conhece quais são as mulheres periféricas, as mulheres quilombolas, as mulheres indígenas, as mulheres que moram nos centros urbanos, as universitárias, as estudiosas e assim por diante. Então, a principal luta das mulheres sufragistas, né, do movimento sufragistas, que foi também conhecido como a primeira onda do feminismo, dos movimentos feministas, é então o direito à cidadania e o direito ao político em como um todo, a candidatar-se, a votar e ser votada como um todo. Então, assim, o feminismo ele é dividido no momento, nós nos encontramos, se não me engano, na quarta onda do feminismo, se alguém tiver conhecimento puder me corrigir, mas o movimento das sufragistas, sim, é o movimento, a primeira onda dos movimentos, porque eles chamam de onda porque foi depois desse foi só aumentando. Entendi. E então, no cenário brasileiro, teve mulheres assim que marcaram esse movimento? Sim, então, sobre essas mulheres que marcaram, teve duas mulheres que foram muito importantes. Como eu disse antes, né, as mulheres que participavam desse movimento das sufragistas, elas eram mulheres que tinham reconhecimento já na sociedade. Elas não eram mulheres periféricas, pelo menos na literatura, não se retrata do movimento das mulheres periféricas no século XIX com as sufragistas. Então, elas eram mulheres, sim, já filhas de pessoas que tinham reconhecimento na sociedade política e na sociedade como um todo. Por exemplo, uma delas, que tem um nome super importante, que é super reconhecida no movimento feminista, é a Berta Lutz. Berta Lutz, então, ela foi bióloga, só que ela trouxe o movimento das sufragistas para o Brasil. Por quê? Porque ela estava estudando na Europa. Berta Lutz, ela tinha condições de estudar na Europa, a sua família tinha condições de mantê-la estudando na Europa. Então, lá na Europa, ela teve conhecimento do que era o movimento das sufragistas, ela se reconheceu como feminista e foi à luta, entendeu? Chegando aqui no Brasil, ela reuniu um grupo de mulheres que também eram pertencentes à mesma classe social que ela, e montaram, então, o movimento das sufragistas aqui no Brasil. Então, assim, ela lutou muito intensificamente. Qualquer texto que você for ler sobre o movimento das mulheres feministas aqui no Brasil, o nome da Berta Lutz é a principal, entendeu? Porque ela dedicou a vida dela a essa luta. Tanto é que o direito ao voto feminino se dá muito por conta da luta dela e das outras mulheres que faziam parte desse grupo, das sufragistas.
O Jean mandou aqui pelo arroba do Jeps, se isso seria um poder ideológico, essas reivindicações, no caso. As reivindicações sufragistas, será, Jean? Você está falando? Quais reivindicações? Você está comentando das que eu acabei de falar, das sufragistas? Vamos ver se Será ele vai que é? responder. Vou esperar, entende, Jean? Gente, enquanto o Jean acho que digita, lembrar vocês também que a Larissa recebeu uma pergunta também no perfil dela e algumas pessoas me perguntaram já também, referente à live depois quando acabar. O intuito da live é que a gente faça 1 hora só, porque o Instagram permite que a gente faça só 1 hora de live. Caso a gente passe dessa 1 hora, a gente talvez abra mais uma live e a live vai ficar salva no meu perfil, tá? Acabando aqui, eu já deixo salva lá certinho. Quem quiser assistir depois, acompanhar depois, é só entrar por lá. Ó, ele confirmou, ele falou que é isso mesmo. Ai, As ai, meu celular não reivindicações tá trazidas. parando aqui. Olha, essa vida de blogueira não tá fácil. Vou ter que comprar um tripé, alguma coisa pra colocar meu celular. Enroscado aqui dos livros não tá dando certo. Ah, então, se é um exemplo de poder ideológico, olha, eu não tenho conhecimento para responder isso. As leituras que eu realizei, Gia, no momento não são sucintas o suficiente para eu responder sobre isso. Por quê? Porque o movimento feminista como um todo, ele tem várias correntes, né? Então, assim, eu não sei se eu posso colocar que ele foi um movimento que teve, sim, relação de poder, que teve o poder ideológico. Então, por isso, nesse momento, eu não vou conseguir te responder para não me precipitar na resposta e também para... Ó, o Prof. Márcio colocou, não é, Lari. Ótimo, obrigada, Prof, me salvando aqui na live. Porque eu não tenho realmente conhecimento a respeito disso. Não, nenhum momento da leitura que eu realizei colocava lá como uma forma de poder ideológico. Ó, meu celular tá sambando aqui ainda. Aí, acho que agora ele vai 1 hora de parar. fala. Aí, Você comentou, né, dessa. Faz todo sentido, né? Quando a gente fala sobre o lugar de fala. Tipo assim, um, um branco, hétero, rico, não pode nunca falar jamais por um homem negro, pobre, gay. Então, tipo, é muito isso. importante esse lugar de fala. Então, a gente reconhece a importância, não, tanto da mulher como as outras minorias estarem ocupando cargos políticos, né? Então, tipo, se você puder novamente falar um pouco mais sobre o voto feminino e a importância da mulher como representatividade na política, né? Não só como representante de si, mas representante da grande minoria, né? Porque até hoje, infelizmente, a gente está em 2020, a gente tem poucas mulheres que ainda estão na política, né? Sim. Voltando ao nosso assunto que a gente estava comentando, são sobre as mulheres, né? Quais foram as principais mulheres que partiram do movimento das sufragistas. Entrando nesse quesito também de lugar de fala, eu posso citar aqui Leolinda Daltro, que também foi mulher feminista, que também lutou pelo direito ao voto. Outra luta muito interessante da Leolinda é que ela lutava pela educação como um todo. Então, assim, ela queria que as mulheres tivessem acesso à educação, participassem da construção desse território que é a educação, e que tivessem acesso a ir às escolas, assim como não somente as mulheres, como os indígenas também. Então, as lutas de Leolinda eram o quê? O direito ao voto, o direito à educação, mas em específico também o direito à educação para os indígenas, só que sem momento algum colocar a religião sobre a educação. Então, assim, dá ao indígena o direito também dele saber ler e escrever para que ele também pudesse ter direito ao voto. Porque por grande tempo do histórico, as pessoas, quem poderiam votar? Vamos começar aí, né? Quem que era autorizado a votar? Um homem, o homem branco, né? O homem branco, dono do poder e que tinha conhecimento científico, que ele soubesse que ele tinha que ser alfabetizado. Então, uma das lutas de Leolinda Daltro, que também foi super importante no reconhecimento dos movimentos feministas, é a paixão pela educação.
mas a educação como um todo, a educação onde a mulher pudesse saber ler e escrever, e a mulher indígenas e os indígenas como um todos também pudessem ler e escrever. Entendi. Então, ok? Então, assim, por muito tempo, o direito de votar ele era explícito e destacado apenas a uma parcela da população. O restante da população, né, os moradores de rua, os quilombolas, as mulheres, os indígenas, os negros, eles não podiam votar. Então, a parcela que era autorizada a votar era o homem branco e possuidor de bem. Ele era dono de algum comércio, de alguma coisa que o deixasse no poder, que era um ser dominante. É... Oi, Caio. Esse poder dominante dava a ele o poder também de se candidatar, de votar e assim por diante, de ser participativo completo no eleitorado, enquanto as mulheres não tinham nenhum desse tipo de direito. Então, até como você comentou sobre a Berta, ela que era mulher, que foi bióloga, que tinha condição financeira. Então, a gente pode até falar que, por um lado, as pessoas que estavam, as mulheres que fizeram frente do movimento no primeiro momento, eram mulheres brancas, ricas, Isso, que tiveram acesso à educação. exatamente. Ó, Berta Lutz, ela teve acesso. É... Ué, estão sabendo vendo minha testa? Eu vejo ela disso inteira. Agora, ok. Eu tô me vendo inteira. Ai, prof, me avisa se eu tô bonita. Então, Berta Lutz, ela teve acesso ao movimento feminista na Europa. Então, quem são as europeus, né? Quem é o povo europeu? O povo branco. Então, ela também era branca. Ela veio para o Brasil e reuniu um grupo de mulheres explícito, de mulheres da sua classe social também, que também eram mulheres brancas, mulheres que estudavam, que também eram mulheres que tinham Uhum. conhecimento científico para poder ir à luta. Porque quando a mulher, aquela mulher periférica, que estava lá na periferia trabalhando, cuidando dos filhos, ela não tinha conhecimento para reivindicar, entendeu? Ela não tinha o pensamento crítico a ponto de reivindicar. A partir do momento que a mulher, outras mulheres vão tendo conhecimento da luta, ela pensa: nossa, é mesmo, eu não tinha me tocado disso. Eu nem me toquei que o meu marido trabalhava fora e eu tinha que ficar em casa. Nossa, eu nem me toquei que o meu marido vota, se ele for branco e dono de poder, e eu não voto. Mas se o meu marido for negro, trabalhador, ninguém na minha casa tem direito a votar, entendeu? É apenas, se for mulher periférica, dificilmente, então, alguém do elo familiar dela tinha direito ao voto. É uma segregação bem explícita, né? Sim, bem explícita. E outra mulher muito interessante que marcou história nos movimentos feministas, até teve uma pergunta na minha caixinha de perguntas da Gabi, minha amiga, de quais as principais mulheres que marcaram, né, história e tudo mais. Então, assim, eu destaco, nas leituras que eu fiz, Berta Lutz, Leolinda e a Patrícia Galvão, que é conhecida como Pagu. Pagu, então, ela foi poetisa e jornalista aqui no Brasil também. E na semana do dia 22 de São Paulo, né, que foi, se não me engano, a Semana da Arte, me Uhum. interrompam se eu estiver errada, que foi onde ela expôs e reivindicou a luta feminista. Então, Pagu começou dessa parte, né, da arte, utilizou-se da arte, assim como Christine Pizan lá no século XV, para reivindicar uma luta feminista. Uhum. Ela utilizou-se do trabalho dela como poetisa, como militante, como jornalista, para reivindicar a situação que as mulheres se encontravam naquele período. É muito interessante como essa luta surge, né? Tipo, até hoje a gente tem esse reflexo da sociedade de como as reivindicações e tudo mais surgem através de arte, né? Até atualmente a gente tem muito isso, através de Sim, músicas, pinturas, movimentos artísticos, entre outros, né? É, a professora até comentou aí, ela falou a que Semana da Arte ah, Moderna. exatamente, a Semana da Arte Moderna. Inclusive, estamos próximos de completar 100 anos, né? Da É, Semana da Arte isso. Moderna. É,
como eu tinha perguntado antes, e você até citou que eu falei sobre as mulheres feministas brancas, né, serem um padrão totalmente diferente, né? E aí, hoje em dia, não sei se você vai saber me falar sobre isso, mas eu sei, já ouvi falar bastante sobre isso, que existe hoje uma luta do feminismo branco e feminismo negro, né? Que, por exemplo, acredito eu que naquela época, mesmo com as reivindicações, as mulheres negras, depois que o voto foi liberado, elas também tinham acesso, ou ainda, sei lá, as mulheres brancas, ricas, tinham acesso. Eu não tenho conhecimento. Então, retomando um pouquinho sobre o voto, eu vou só falar quando ele foi deliberado, e daí, a partir disso, a gente já vai entender quem tinha quem tinha o direito ao Uhum. voto, mesmo sendo autorizado as mulheres votar. Então, foi em 1928, de acordo com a política local do Rio Grande do Norte, uma professora conhecida como Celina Guimarães, eu tenho uma colinha aqui para não falar o nome das pessoas errado, tá? Celina Guimarães, professora, ou seja, professora com conhecimento científico, conhecimento crítico. Ela tinha um patamar diferenciado na sociedade já, Celina Guimarães. Celina Guimarães, então, reivindicou o direito ao voto perante uma lei local do Rio Grande do Norte. Com isso, o juiz desse momento, ele escreveu uma carta para o Senado Federal pedindo, né, se a professora não teria o direito a votar. E vemos então aí que, mais uma vez, a gente precisou do favor de um homem. E sim, Celina Guimarães foi autorizada a votar. Ela foi a primeira mulher a ter um título eleitoral no Brasil em 1928. Só que ainda assim, para Celina Guimarães conseguir esse título eleitoral, esse direito de voto, ela precisou que um juiz, homem, escrevesse uma carta e mandasse ao Senado Federal para que autorizasse Celina a ter um título eleitoral. Então a gente vê assim que, por mais de que a luta era constante, é aquela questão do território, né? Celina Guimarães precisou de um favor e teve que recorrer ao dominante. Então, assim, essa relação da dominada e dominante explícita de novo. Duas coisinhas. Primeiro, falar que o Nordeste não erra nunca, nunca, mais uma vez o Nordeste carregando o Brasil nas costas. E você comentou que é em 1928, é isso? Isso, em 1928, Celina Guimarães foi a primeira mulher a ter um título eleitoral. Porém, Rio Grande do Norte, então, elegeu sim a primeira prefeita mulher, que foi Alzira Soriano, em 1928 também, na prefeitura de Lages. Só que o que aconteceu? Isso aí, Francisco, Nordeste, ó. Francisco é Mais uma cabra vez o macho do Nordeste. carregando a gente nas costas. Só que assim, então o Rio Grande do Norte autorizou o voto feminino, candidataram uma mulher, Alzira Soriano, ela foi eleita prefeita, primeira prefeita mulher. Mas com as relações que estavam acontecendo no momento, os desentendimentos levaram o Senado a fazer o quê? Cancelar todos os votos da Alzira Soriano. Então, ela ficou, tipo assim, um pouquíssimo tempo no cargo, teve que sair, não pôde terminar o seu período eleitoral, né, a sua candidatura ali e tudo mais, porque o Senado interviu e acabou com os votos femininos dela. E mulheres votaram nela. Então ela se elegeu por quê? Porque mulheres votaram em mulheres, o que é muito difícil hoje ainda, né? A minha amiga que acabou de comentar aqui, a Bia, exatamente isso que eu ia falar, pra gente ver, ó. No começo da live, a Larissa introduziu que o movimento começou no século XV. Sim. E aí, depois, no século XIX, a gente teve um movimento que marcou... E sufragistas. E só agora, em 1928, a primeira mulher tem a capacidade de poder ter o voto. E aí a gente pensa que agora estamos em 2020. Cara, não tem 100 anos ainda, não fechou um século. Isso é tudo muito recente. E até hoje a luta feminista continua. Pra gente mais ou menos só ter ideia da dificuldade que essa luta né? Exatamente. A luta foi constante, porque, para você ter ideia, isso em 1928, apenas o estado do Rio Grande do Norte. Com a pressão das mulheres, os movimentos feministas se intensificaram, porque o restante do país também queria o direito ao voto. Uhum. As mulheres se intensificaram, o movimento ficou cada vez mais forte. O que aconteceu? No período de presidência de Getúlio Vargas, ele fez, então, um decreto
é o decreto que concedia às mulheres o direito de votar e receber votos. No entanto, a mulher ela tinha que ser maior de 21 anos e tinha que ser casada. Então, assim, a mulher tinha que ser maior de 21 anos. Se ela fosse casada, o marido deveria autorizá-la a votar e a se candidatar em si. O marido tinha que dar autorização. Mulheres viúvas, ok. Sendo acima de 21 anos, ok, né? Mulheres viúvas. Portanto, entretanto, as mulheres solteiras, acima de 21 anos também, elas deveriam comprovar a sua renda. A mulher solteira, ela tinha que comprovar a renda, mas a mulher casada, ela tinha que pedir autorização para o marido. Então, assim, mesmo sendo em 1932, né, no período de governo de Getúlio Vargas, ainda assim a mulher foi autorizada a votar, só que com todas essas restrições. Que aí seria como se fossem umas cotas eleitorais, né? Como se fosse isso, um Isso. filtro. Isso, foi feita uma classificação de quais as mulheres que poderiam votar, né? Eles classificavam super bem quem eram as pessoas que poderiam votar nesse período. E daí, em 1934, 2 anos depois, foram eliminadas essas restrições. Acabou-se as restrições. Contanto, o voto feminino não era obrigatório. Então, assim, eu tinha um título eleitoral, eu tinha direito a votar, a se candidatar, mas eu não era obrigada, não era algo que me instigasse a ir lá na urna e realmente realizar esse papel político. Então, ele não era obrigatório. Apenas em 1946 que o voto feminino passou-se a ser obrigatório. Entendeu? Por quê? Porque observou-se que as mulheres, as feministas, aquelas que tanto lutaram por esse direito, chegou no momento da luta que elas falaram, tá, mas a gente lutou tanto, a gente se esforçou tanto, para agora o voto não é obrigatório. Muitas mulheres, né, com uma questão assim do marido, né, da questão do patriarcado muito intenso, não autorizava ela a votar, então não era obrigatório, meu marido não me autorizou, eu não vou votar. Então, assim, a porcentagem de mulheres que votavam era baixíssima, assim como a porcentagem de mulheres que eram candidatas a um lugar na política também era baixíssima. E eleita, então, nem se fala. Então, em 1946, vendo isso, né, observando essa necessidade de fazer com que as mulheres fossem às urnas, o voto feminino foi, sim, obrigatório. Ó, que vem do chat, o Francisco lembrou a gente aqui que o Norte teve a primeira governadora. Verdade. Mais uma vez, então, gente, ó, mudando a minha frase, mais uma vez o Norte e o Nordeste carregando a gente nas costas. E, ó, a professora Márcia levantou um negócio muito bacana aqui, realmente, prof. Ela falou aqui, ó, que a Dilma foi uma lutadora por meses contra a dominância e a arrogância dos homens. E é um dos motivos dela ter caído. Realmente, gente, a Dilma foi a primeira presidenta mulher, né? Isso. Comandar o nosso país. Então, assim, imagine a representatividade que ela teve para as outras mulheres, realmente de mostrar que dos maiores cargos de competência, né, dentro federal, tem uma mulher ocupando ele. Então, realmente, e ainda você lutar contra homens tão arrogantes, Exatamente. os verdadeiros, né, donos da verdade. E os donos do poder, né? Porque eles, a partir do momento que eles têm o poder, eles se sentem o dono da verdade também. Tudo que eles dizem e impõem é o certo e o correto. Ó, o Reginaldo aqui também falou que. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que isso o processo de urbanização ajudou muito também, realmente. Eu acho que Sim, até a acredito questão. eu que quando as grandes cidades, as cidades se formam, então a gente tem ali, né? Se eu estiver errado, você pode me corrigir, que a gente tem então o maior acesso às mulheres à educação, ao conhecimento, ao senso crítico. Então, obviamente que essas lutas vão Sim. aumentar, né? À toa que até hoje grandes lutas ainda de minorias estão ganhando voz. A luta LGBTQ+, a luta feminista, do body positive, que é a gordofobia. Então, existem já inúmeras lutas que saem, então, do espaço urbano, né? Sim, essa questão, a mulher, a partir do momento que ela conquista um voto, é igual o que eu comentei antes, né? O intuito do movimento das mulheres feministas, a princípio, né, o início das sufragistas, era o quê?
ter mulheres no parlamento político que pensariam propostas para a mulher, de mulher para mulher. Aí, a partir do momento que uma mulher é inserida no parlamento político, ela vai fazer isso, ela vai facilitar a ida de mulheres até a universidade, a porcentagem de mulheres analfabetas começa a decair, porque daí as mulheres terão mais acesso à educação. Essa questão de que mulher tem que ficar em casa apenas para fazer o serviço doméstico e cuidar dos filhos, ele decai não sobre totalmente, né, mas decai uma porcentagem, porque as mulheres começam a observar, olha lá, ela foi eleita, ela está num lugar, num território que antes nunca fosse habitado por uma mulher. Então, se ela está lá, eu também posso estar lá. Eu também tenho condição, conhecimento, eu posso buscar para ir chegar até lá. Então, com isso, ela começa a quebrar barreiras, né? A mulher começa a estudar, a mulher começa a trabalhar fora, né? O processo aí de urbanização, com certeza, influencia nisso, sim. Porque a mulher, ela vê novos horizontes, a quebra de paradigmas nesse momento é constante, né? Acontece aí o controle de fertilidade também, né? A mulher é dona do seu próprio corpo, ela consegue ter autonomia sobre quando ela quer ter um filho ou não ter. Então, isso tudo influencia sim, numa relação de poder existente na sociedade, que agora ela coloca a mulher num nível mais alto, num nível de reconhecimento. Lendo até os comentários aqui, o Francisco reiterou, completou a fala que ele tinha feito nos comentários, que em 1980, como eu tinha dito, que foi eleita a primeira governadora, ela era vice e acabou assumindo em 1980. Mas só em 1994, que eu anotei aqui, até aqui, ó, Rosiana Sarney foi eleita pelos votos diretos. Então pode ver, gente, em 1994 a gente teve a primeira mulher eleita pelos votos diretos, né, como governadora. Isso. Então, assim, Pode terminar. Pode falar, Natan. Não, pode falar. Não, eu só ia ressaltar. Então, que a partir do momento que uma mulher, ela se impõe, ela vai à luta, ela conseguiu conquistar um território, ela fez parte dessa construção de território político, outras várias mulheres também vão à luta para conseguir ocupar não somente o território político, como outras várias. Ó, já dou o recadinho que eu tinha que dar. Acabaram de mandar aqui uma coisa bem bacana no chat, ó, que é a presença das mulheres, a Emanuele mandou, a presença das mulheres na política é muito importante. Com essa representatividade é possível colocar as questões do nosso gênero em pauta. Falou tudo, realmente, falou muito. Sim, a questão de ter mulheres que trabalhem para mulher, é tipo a questão de mulher que vai pensar no modo de vida para mulher, né? É aquela questão de lugar de fala, né? Claro que é igual você comentou antes, a mulher branca, ela tem um lugar de fala distinto de uma mulher indígena. Ninguém sabe o que se passa com o outro. Então, a princípio, a mulher que ela é eleita, ela vai pensar no bem comum. Então, de como inserir essa mulher, né, nas escolas, nas universidades, nos trabalhos, esse tipo de coisa. Então, até colocar agora nos comentários, o Francisco também reiterou, acho que a professora Márcia colocou, que não só também a importância da mulher na política, né, mas assim, ela ocupando qualquer outro cargo, sei lá, desde uma presidência de uma grande empresa, até um cargo de uma pesquisadora reconhecida. Então, assim, é muito importante realmente, até hoje é muito importante a gente ver essas mulheres ocupando espaços que não foram ocupados, jamais, ou que são ocupados por pouquíssimas mulheres, sendo ocupados para mostrar que sim, é possível a gente ter esse tipo de representatividade, né? Vocês, mulheres, têm esse tipo de representatividade dentro de uma empresa, dentro de uma escola, dentro de uma faculdade, dentro do poder, né? Então, é muito importante. Eu só queria lembrar, gente, que a gente está chegando, ó, agora é a hora da pergunta mais sagrada. A gente passou aí, já teve um pico de 35 pessoas, a galera entra, sai. A gente está chegando agora nos 10 últimos minutos da live. Agora é a perguntinha que eu preciso saber de vocês. Tem perguntas ainda para ser feitas? Tem pauta para serem seguidas ainda? Vocês querem que a gente abra mais uma próxima live? Vocês vão acompanhar na próxima live? Só que vão colocando aí nos comentários, gente, porque eu não vou... Eu até comentei com a Larissa, tipo, não sei se vale a pena a gente abrir um segundo momento, se poucas pessoas forem assistir, mas como a gente tem pauta ainda, tem umas perguntas guardadas aqui, eu acho que rola. Lembrando também, gente, que no final da live, eu não sei se dessa ou se a gente for abrir uma próxima, eu já falo, o próximo convidado eu vou falar que é um peso, assim, ó, um peso grandíssimo, gigantesco.
eu nem sei como eu vou fazer para entrevistar, conversar com essa pessoa, que eu não tenho capacidade emocional. E lembrar vocês também que lá na minha bio, no Instagram mesmo, tem o link para vocês preencherem e conseguirem a certificação, tá? E aí, ó, voltando então ao assunto, enquanto a galera vai comentando aí, acabaram de falar aqui, ó, hoje há cargos no mercado que são exclusivos para mulheres, realmente. Existem. Hoje em dia a gente tem, não existem exclusivos, né, mas ainda a gente tem aquela seleção de cargos dentro do mercado que são mais predominantes para mulheres e homens. Eu acho isso, tipo, não vou falar que é importante, mas assim, já é um resultado, que determinadas áreas do conhecimento, áreas de atuação, a gente já encontra mulheres, assim, grandes exemplos, grandes nomes, né? Ó, o Francisco falou sobre a mulher na geografia. Inclusive, galera, o bacharelado, né? Eu e a Larissa, a gente é estudante de bacharelado, pelo menos na nossa universidade, o número de mulheres que cursam geografia bacharelado são minúsculas. Assim, na minha turma, a gente começou com 40 pessoas e, tipo, tinha, sei lá, 8, 6, 7 mulheres. O número é muito pequeno. Realmente, a mulher ocupando espaço na geografia como a Larissa. Exatamente. E, Prof. Márcia, eu vi você convidando pessoas para fazer isso sobre o judiciário. Eu ainda tô aqui, prof. Né? Não fui embora, não! Então, essa questão é uma forma de você ocupar espaço, né? Mas outra coisa que precisa-se para utilizar e para ocupar espaço, para ter essa participação na construção do território, é a quebra de paradigmas. A partir do momento que você se impõe, que você quer quebrar paradigmas, você vai sim participar da construção de uma nova área, de um novo espaço, de um novo território que você tem tanta curiosidade em conhecer. E essa questão dos trabalhos, por exemplo, assim como tem trabalhos exclusivos para mulheres, né, aquela questão de que mulher tem mais é mais carinhosa, né? Ai, taranã, assim, é mais gentil. Então, tem cargos exclusivos para isso, mas assim como tem cargos que está bem explícito lá, tal trabalho apenas para o sexo masculino, de tal idade a tal idade. Então, já exclui totalmente a parcela de mulheres, né? E quais trabalhos que se encaixam nisso? Encanador, eletricista, engenheiros. Ó, tem uma colega minha que está me assistindo aí, a Luana, está estudando para ser engenheira. É uma quebra de paradigmas. Isso é uma quebra de paradigmas. A partir do momento que você se impõe a participar da construção de território que antes ele era totalmente constituído a partir de um olhar masculino, você também tem o direito de pôr o seu olhar. De ajudar, né, de participar e de auxiliar na construção desse território. Mas, voltando ao assunto do voto feminino, eu só queria fazer sou de engenharia, infelizmente o número de mulheres nessa área ainda é bem reduzido. Então, assim, por quê? Porque a sociedade ainda vê como sendo uma atuação totalmente masculina. A partir do momento... mas você vai trabalhar nisso? Isso é um reflexo muito da sociedade machista. Muito, de Exatamente. Falar que a mulher é frágil, que, sei lá, ela tem que ocupar o lugar de faxineira, de cozinheira, e não nos lugares como engenheira, como pilota de avião, sabe? Essas coisas que são predominantes, mais acessados por homens e tal. Isso é um reflexo muito grande. Isso, até esses dias eu estava assistindo uma aula da Manuela Dávila, onde ela colocou bem explícito isso. Manuela Dávila, né, ela tem uma filha, acho que de 4 anos, e ela falou que ela foi procurar presentes, brinquedos de quebra-cabeça e tal, e só tinha, tipo, engenheiro, arquiteto, médico, né? E aí ela pensou assim, tá, e todos na figura masculina. Quando você montava lá o quebra-cabeça, era a figura masculina. Ela falou assim, como que eu vou ensinar para minha filha que o marido dela pode ser engenheiro, mas que ela não pode, que ela não tem ainda essa percepção. Então, assim, vem de uma construção que nós temos desde a nossa infância. Sim, exatamente. E a mídia e o mercado, agora que você tocou nessa parte de brinquedos e tal, a mídia, o mercado te obriga, então, a você
criança do gênero feminino a brincar com panelinha, com fogão, com geladeira, com passa-roupa, com lava-roupa, com vassourinha, com boneca. Então, assim, ele te ensina o quê? Você ser dona do lar e cuidar dos seus filhos, basicamente isso. Exatamente. Não que isso seja errado, até porque tem muitas mulheres feministas que eu já vi vários textos aí que. Porque, assim, a outra questão é a visão que a sociedade tem sobre as mulheres feministas, né? Porque ela não gosta de homem, porque ela anda por aí, né? Cabeluda, sem sutiã, não sei o que e tal. Não! A mulher feminista não é isso. Lembrando que o que é o feminismo? O feminismo é a luta pela igualdade de gênero, a igualdade de direitos. Não é o feminismo não odeia o homem, o feminismo não odeia o sexo masculino como um todo. Não, isso não. Então, assim, o feminismo ele busca, a luta dele é pelo direito igualitário, assim como as sufragistas queriam o quê? O direito igualitário de votar e ser votadas. Entendeu? Então, essa questão das feministas, até muitas pessoas olham assim com maus olhos, porque acham que a pessoa está lá explicitamente para falar mal dos homens. Enquanto não, nós estamos lutando pelo direito igualitário para todos os seres humanos. Exatamente. Ó, a Tati comentou, isso mesmo, os vendedores te abordam, perguntando se é menino ou menina. Pois é, tem exatamente isso mesmo. A questão disso tudo se envolve gênero. É gênero e gênero numa sociedade totalmente machista, que impõe o que tem que ser para menino, o que tem que ser para menina. Exato, o Francisco acabou de colocar aqui também, hoje temos mulheres arbitrais, ou seja, uma mulher no poder entre 22 marmanjos. E até hoje, se a gente vê jogos, sei lá, do Campeonato Brasileiro, dos estaduais, se uma mulher tá, sei lá, bandeirinha, alguma coisa, já vem xingamento machista da torcida, dos próprios jogadores. Então, assim, para entender que como uma mulher ocupando um espaço, ela pode causar tanto. E é importante que cause mesmo. Pra galera perceber. Mano, ela tá apitando super bem, ela tá fazendo o jogo andar, sei lá, né? Vai um papo de futebol. Exatamente. Mas aí que ela tem todo o reconhecimento. Ó, eu vou indicar aqui, Idair, se você estiver me assistindo, Idair me mandou lá no Insta ontem para eu indicar livros e filmes que retratem essa temática. Engajando já nesse assunto, eu vou indicar aqui, ó, eu tenho o livro impresso em PDF, que é Uma História do Feminismo no Brasil, da Célie Regina Jardim Pinto. Nesse livro aqui, ele vai retratar exatamente isso, que as mulheres não eram colocadas em pautas, por quê? Porque ela era vista como um ser que apenas estava ali para fazer o serviço, ela não tinha pensamento crítico, ela não observava as coisas e tirava uma conclusão, por isso que ela era colocada, não era posta nos direitos nenhum da sociedade. Tanto é por isso que ela não tinha direito ao voto nesse período. Ela era vista como um ser que apenas estava ali para existir. O Gia colocou, né, que o nosso magnífico presidente diz que a mulher deve ganhar menos do que os homens, verdade. Ele já disse isso em várias falas. E Guarapuava, sim, nós temos um comércio lá exclusivo que deixa bem claro que as pessoas, que apenas homens para trabalhar no caixa, né? É uma coisa assim, eu lembro que vocês já comentaram comigo a respeito disso. E porque as mulheres... um mercado muito grande aqui da cidade. Um mercado muito grande da cidade. Super reconhecido. Homens. Super conhecido. Só tem homens como funcionários. Eu acho que atualmente existem algumas mulheres trabalhando, mas assim, o número de mulheres, colocando uma balança entre homens e mulheres que trabalham no mercado, são, assim, gigantescos a diferença. Gente, exatamente. falta a diferença é encontrar... live. Meu Deus. Pode terminar, Larissa. Só para eu encerrar aqui. Não, vamos concluir aqui, daí na outra eu retomo a questão do voto bem rapidinho com as cotas, então. Ó, gente, vamos fazer o seguinte, eu vou fechar essa... Ó, o Francisco colocando o nome da empresa na roda. Eu não vou citar porque não quero um processo. Gente, então, eu vou encerrar essa daqui, mas eu já vou abrir outra. Vai ser papo de puff. Eu não sei se a Larissa quer beber uma água, quer descansar. Eu só quero tomar uma água. Só tomar uma aguinha, daí você já me chama. Tá, então, ó, eu vou fechar essa live e vou abrir outra já, tá? E aí, depois, em 2, 3 minutos, a gente convida a Larissa novamente para nossa live. Viu? Muito obrigado e esperamos vocês na nossa próxima live. Ótimo.